Fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá, nessa aula nós iremos discutir o comércio internacional, como ocorrem as relações comerciais entre os países. Vamos ver o órgão regulador desse comércio internacional, bem como os fatores que impulsionaram as trocas comerciais entre os países. Vamos ver o que é balança comercial, bem como as medidas protecionistas utilizadas por alguns países dentro do comércio internacional. E assim, para iniciarmos, vamos ver o que é acordos comerciais. O acordo comercial ele pode ser chamado de bilateral, quando dois países fazem acordos de cooperação. Também pode ser chamado de multilateral, quando 3 ou 4 países fazem acordo de cooperação. Hoje, as trocas comerciais entre os países no mundo ocorrem através do multilateralismo. E assim a gente tem o multilateralismo comercial. Desse modo, a gente vai ver qual é o órgão regulador desse comércio internacional. O primeiro órgão regulador foi o GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio. O GATT ele foi criado em 1947 para que estabelecer regras para o comércio internacional. E assim, o primeiro objetivo que ele tinha era combater as práticas protecionistas e promover a liberalização comercial. Desse modo, ele buscava a redução das barreiras tarifárias e taxas aduaneiras. E o que é barreiras tarifárias? Barreiras tarifárias são tributos e taxas cobrados aos produtos importados segundo normas definidas por decreto governamental. Ou seja, tem países que criam a sua própria taxa para os produtos importados. Isso são chamados de barreiras tarifárias. Já taxas aduaneiras são taxas ou alíquotas cobradas em importações de mercadoria. E essas taxas, tanto as barreiras tarifárias e taxas aduaneiras, elas foram reduzidas ao longo do tempo por conta desse órgão regulador, que visava o quê? O multilateralismo comercial. Porém, o GATT ele foi substituído pela Organização Mundial do Comércio, que foi criada em 1995 e passou a estabelecer as regras comerciais entre os países membros do mundo. E assim a gente tem o órgão regulador do comércio mundial, que hoje é a Organização Mundial do Comércio. E agora a gente vai ver os fatores que impulsionaram essas trocas comerciais entre os países no mundo. Então, os fatores que proporcionaram, o primeiro foi a redução das barreiras tarifárias. Então, os países começaram a diminuir as suas taxas para os produtos importados e facilitou assim esse fluxo material de mercadorias e assim aumentou as trocas comerciais entre os países. Outro fator foi a ampliação do setor produtivo nos países desenvolvidos. Ou seja, os países desenvolvidos, as suas indústrias saíram em busca de outras localidades para produzir essas mercadorias. E assim começou a aumentar essas trocas comerciais. Outro fator foi a disseminação das políticas neoliberais. E o que são essas políticas neoliberais? A partir da década de 90, os países desenvolvidos começaram a propagar essa política de desregulamentação econômica. Assim, o Estado passou a ser um Estado mínimo, passou a ter, a partir desse momento, políticas de privatizações. Tudo isso para facilitar a entrada do capital estrangeiro dentro dos países. Outro fator foi o avanço nos meios de transporte. É assim como a gente tem transportes mais sofisticados, facilitou o deslocamento dessas mercadorias pelo mundo. Então esses foram os fatores que proporcionaram a intensificação do comércio internacional. Desse modo a gente vai ver que a distribuição do comércio mundial ela fica polarizada entre os países mais desenvolvidos e hegemônico. E assim a gente vai ter 3 regiões que são hegemônicas na distribuição e comercialização. E a gente vai ver aqui ó, que um polo vai ser a América do Norte, outro vai ser a Europa e outro aqui o Sudeste e a Oceania, como 3 polos hegemônicos de distribuição comercial. E assim a gente vai ver que os maiores exportadores do comércio mundial vai ser quem? O primeiro, a China, segundo lugar, Estados Unidos, terceiro, Alemanha, quarto, Japão, o quinto vai ser a Coreia do Sul, sexto, Holanda, aqui em sétimo, Hong Kong, em oitavo, França, nono, Itália e décimo, o Reino Unido. Esses são os 10 países mais exportadores do comércio mundial. Vamos ver aqui o que é balança comercial.
A balança comercial ela se baseia pela exportação e importação. O que é exportação? Quando você vende a mercadoria. Importação é quando você compra a mercadoria. E assim a balança comercial ela vai ser baseada pelo valor recebido pelas exportações e pago pelas importações. Como assim? O país A vendeu X de mercadoria e vai contabilizar o que ele vendeu. E depois vai contabilizar o que foi pago pelas importações. Se as exportações foram maior do que as importações, a gente vai ter, nesse sentido, um superávit comercial. Por quê? Porque as exportações foram maior do que a importação. Porém, quando acontece o inverso, que a importação é maior do que a exportação, aqui vai ter um déficit comercial. Por quê? Porque a importação ela foi maior do que a exportação. E assim é que é medida a balança comercial de um país. Vamos olhar aqui um gráfico onde eu tenho as exportações, importações e correntes de comércio. Essa corrente de comércio vai ser as exportações e os valores pagos pelas importações. E assim a gente vai ver essa linha azulzinha aqui vai ser as exportações e a vermelha vai ser a importação. Porém, vocês vão ver que a linha azulzinha ela está maior no gráfico do que as importações. Então, o país que tem exportação maior do que importação, ele vai ter dentro da sua economia um superávit comercial. E assim a gente vai ver os fatores que interferem na balança comercial. Porque a balança comercial, ela vai depender do aumento ou da diminuição dos preços dos produtos exportados e importados. Então, se o país ele exporta muitos produtos que têm avanços tecnológicos, o seu preço vai ser muito maior do que quem exporta produtos como as commodities. Como assim? Se um país ele tem produtos tecnológicos para ser exportado, ele tem um elevado valor agregado. Que produtos são esses? Máquinas sofisticadas, aparelhos eletrônicos, computadores, veículos luxuosos, entre outros. Então, esses produtos, dentro do comércio mundial, eles têm um valor agregado maior em relação ao quê? A commodity. A commodity ela tem um valor agregado menor. E o que são commodities? São mercadorias em estado bruto, como café, a soja, o cobre, o minério de ferro, o petróleo. Então, as commodities dentro do mercado internacional, ela tem um valor agregado menor. Então, se o país ele tem como base econômica a commodity e exporta muito, ela vai vender. Porém, essa commodity ela vai ter um valor agregado menor a depender da situação do mercado mundial. Então, se o país ele exporta produtos tecnológicos, ele vai ter essa balança comercial muito mais favorável do que os países que só têm como base econômica as commodities. E assim esses são os fatores que interferem nessa balança comercial. Vamos ver aqui a balança comercial brasileira de 2014 a 2018. Em 2014, ó, o azulzinho mais claro aqui corresponde à importação e o azul mais escuro à exportação. Então, em 2014, o Brasil importou mais do que exportou. Então, ela teve um déficit na balança comercial. Já em 2018, a gente vai ver aqui que as exportações ela foi maior do que a importação. E assim, nesse sentido, a balança comercial ela teve um superávit comercial. E assim é que a gente consegue entender o que é a balança comercial. Vamos ver aqui os produtos exportados pelo Brasil no mundo. Então, o Brasil ele tem como base de exportação as commodities. Percebam aqui por esse gráfico, olha, o produto mais exportado em primeiro lugar vai ter aqui o minério de ferro, petróleo, tem o açúcar, vamos ter a soja aqui, ó, vamos ter o farelo de soja, vamos ter carne bovina, café, carne de frango, ouro não monetário e algodão. Então percebam que a balança comercial brasileira ela é baseada em commodities, ou seja, produto em estado bruto que é vendido no mercado internacional com o menor valor agregado. Desse modo, a gente vai ver aqui os principais parceiros comerciais do Brasil. O parceiro comercial principal vai ser quem? A China, vamos ter aqui depois a União Europeia, depois os Estados Unidos e a Argentina. Esses são os parceiros comerciais do Brasil, segundo o Ministério da Economia em 2018.
Vamos ver aqui as medidas protecionistas comerciais utilizadas de maneira disfarçada. A Organização Mundial do Comércio, ela pune aqueles países que utilizam medidas protecionistas. Porém, tem alguns países que utilizam essas medidas de maneira disfarçadas para não ser punido pela Organização Mundial do Comércio. A primeira vai ser o quê? Imposição de cotas. O que isso significa? Tem países que colocam a quantidade de produtos que podem ser importados. Por exemplo, os Estados Unidos ele colocam uma cota para o açúcar brasileiro. Passou dessa cota de importação, ele vai cobrar altas taxas de impostos em cima desse produto, fazendo com que o açúcar fique caro e assim ele vai diminuir a concorrência com o açúcar brasileiro. Outra medida vai ser o dumping. O dumping é quando um país ele vende o seu produto com um valor abaixo do que o custo de produção. Outra medida protecionista vai ser subsídios. Tem governos que dão subsídios direto ou indiretamente aos agricultores. Para quê? Para que possa ter uma competitividade maior dos seus produtos no mercado internacional. Outra medida vai ser barreiras fitossanitárias. Por exemplo, a União Europeia ela barra a carne de aves e suína vinda do Brasil por conta da sua condição de saúde de criação dessa carne aqui no Brasil. Isso é uma medida protecionista. Outra medida vai ser as barreiras administrativas. Então tem países que colocam certificações ambientais para poder comprar e comercializar esses produtos. Ou também, se esses países não cumprem as regulamentações no sentido do trabalho e exploram demais a força de trabalho ou utilizam a escravidão branca ou trabalho infantil, é outra medida de barrar esses produtos desses países. Outra medida aqui protecionista vai ser as taxas de câmbio. Tem países que desvalorizam sua moeda para que os produtos importados tenham um valor muito maior em relação ao produto nacional. Isso aqui são algumas medidas protecionistas utilizadas por alguns países no mundo. Sendo assim, galerinha, a gente viu como é que ocorrem as relações comerciais entre os países no mundo. Vimos o órgão regulador do comércio internacional, vimos os fatores que impulsionaram essa comercialização para que ocorresse esse multilateralismo comercial no mundo atual. Desse modo, galerinha, a gente fica por aqui. Utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.